Milionário chora ao ouvir meninas negras pedindo por casa antes do despejo inesperado. A chuva caía, molhando a rua cinzenta daquela metrópole cheia de brilho e escuridão. Eduardo, o milionário conhecido por seu rosto duro e coração fechado, caminhava apressado entre os prédios espelhados, alheio ao mundo. Até que, de repente, o som das vozes dele frustrou seus passos. Ali, na soleira de um prédio velho, um grupo de meninas negras tremia sob a tempestade, abraçadas, tentando proteger o pouco que tinham. O olhar delas implorava por algo que ele nunca imaginava ver tão perto, uma casa. O coração de Eduardo apertou, uma sensação estranha e inédita que ele enterrava há anos. As lágrimas começaram a escapar, tão inesperadas quanto aquele encontro. Uma delas disse entre soluços: "Se a gente perder isso, não tem para onde ir. Por favor, senhor." A voz desesperada encheu o ar frio e carregado de tensão da manhã. O barulho das memórias guardadas como feridas. Sobre o menino que também chorava por um teto seguro. O milionário parou, a mão tremendo. A frieza que o mundo enxergava em seu rosto rachou. Surpreendido por si mesmo, ele se viu improvisando uma proposta. Ofereceu ajuda, dinheiro, algo concreto que pudesse começar a tirar aquelas meninas do perigo imediato. Mas não sabia o tamanho da tempestade que tinha acabado de despertar. Enquanto Eduardo tentava se virar entre as emoções e a realidade dessas meninas, uma sombra do passado apareceu. Carlos, seu ex-parceiro de negócios, surgiu com um olhar frio e um plano cruel: demolir o bairro inteiro para construir um complexo de luxo. O vilão da história tinha motivos claros e uma vingança guardada. A tensão entre Eduardo e Carlos era mais do que antiga. Era uma batalha de princípios e poder que prometia não deixar ninguém intacto. No meio disso tudo, segredos revoltantes sobre a própria família de Eduardo começaram a emergir. Segredos que sacudiam. Herança ou esperança? O relógio não parava. O despejo se aproximava. Eduardo estava no meio de um turbilhão de sentimentos. Ele teria coragem de lutar por aquelas meninas? Ou deixaria o dinheiro e a conveniência vencerem? Cada escolha punha em risco seu legado, sua segurança e até sua própria alma. E quando uma mensagem anônima chegou, ameaçando escancarar seus segredos mais sombrios para o mundo, tudo ficou ainda pior. Forças maiores começavam a mover peças que nem ele conseguia prever. O medo apertava a garganta. Até onde ele iria para proteger aquelas garotas que já faziam parte da sua vida sem avisar? O jogo estava apenas começando. A chuva continuava, implacável, molhando não só as ruas, mas também um homem que pela primeira vez chorava de verdade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte nessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eduardo estava ali, em meio àquelas meninas. O relógio marcava a urgência de um futuro incerto. As lágrimas escorriam em seu rosto, enquanto seus pensamentos se tumultuavam. Ele olhou para aquelas garotas e prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Mas nesse instante, o impacto estrondoso rompeu a calmaria da chuva. Um carro avançou em alta velocidade, derrapando na pista molhada. E num momento de pura adrenalina, Eduardo só conseguiu pensar em protegê-las. Ele correu, gritando, instintivamente jogando seu corpo na frente das meninas. O carro parou a poucos centímetros deles, mas o estrondo ainda reverberava em seus ouvidos. Eduardo estava em choque, a adrenalina pulsando, mas o susto tinha sido apenas o começo. Quando a poeira começou a assentar, um homem saiu do veículo. Carlos, o ex-parceiro de negócios, com um sorriso frio que desconcertou a todos. Eduardo. Ele começou, com uma voz que soava mais como uma ameaça.
Você acha que pode brincar de salvador? Eu não vim aqui para discutir, mas você... Eduardo sentiu o coração disparar. Lexa, toma as meninas e vai para dentro, ele gritou. As garotas, ainda tremendo de medo, hesitaram. Mas quando Carlos fez um movimento rápido, a adrenalina tomou conta de Eduardo. Fica longe delas, ele berrou, com uma autoridade visceral. Carlos, rindo, disse: Você sempre foi tão ingênuo, Eduardo. Lutar por essas meninas? Você realmente acha que isso vai mudar algo? Você sempre poderia ter feito mais. Ele facou um papel do bolso e o lançou nos pés de Eduardo. A chuva lavou as palavras enquanto Eduardo se agachava para pegar. Quando ele leu, uma onda de desespero o atingiu. Era uma notificação de despejo, mas não só daquelas meninas. Era sobre a sua própria casa, a fortuna, tudo que ele havia acumulado. Uma armadilha cruel. Carlos não estava apenas ameaçando o bairro. Ele estava colocando Eduardo em uma situação de desespero, a mesma que ele havia prometido evitar. Qualquer ajudinha que você quis dar a elas, estou certo de que será usada em seu breve lar, em um lugar que mal pode se manter em pé. Carlos riu, as palavras sendo cortadas pela chuva que regava a cena. A raiva tomou conta de Eduardo, mas também uma incrível sensação de impotência. Enquanto ele tentava processar a situação, o seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem anônima. A verdade sobre sua família está prestes a vir à tona. O que você fez no passado vai te alcançar. As palavras passaram pela sua. Eduardo, o que está acontecendo? Lexa, uma das meninas, puxou seu braço, quebrando o transe. Ele não podia mais proteger a si mesmo, muito menos a elas, e o peso da realidade começou a desmoronar ao seu redor. Carlos, percebendo a confusão, finalizou. Agora você tem uma escolha. O que vale mais? Essa fortuna suja ou a vida das meninas que você quase não conhece? Ele virou-se com um sorriso triunfante e foi embora. Eduardo estava paralisado. A raiva e o desespero misturados no seu peito. Ele olhou novamente para as garotas. O tempo parecia estar estagnado. Ele precisava decidir tudo ali, entender qual era o verdadeiro legado que queria deixar. Mas a tempestade continuava a despejar seus tormentos, e Eduardo mal sabia que o pior estava por vir. O jogo havia mudado, e agora as cartas estavam sobre a mesa. Ele sentia que por trás de cada sombra, um segredo mais sombrio aguardava para ser descoberto. A pergunta era: até onde ele iria para desvendar a verdade? Eduardo estava ali, em meio àquelas meninas. O relógio marcava a urgência de um futuro incerto. As lágrimas escorriam em seu rosto enquanto seus pensamentos se tumultuavam. Ele olhou para aquelas garotas e prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Mas nesse instante, o impacto estrondoso rompeu a calmaria da chuva. Um carro avançou em alta velocidade, derrapando na pista molhada, e num momento de pura adrenalina, Eduardo só conseguiu pensar em protegê-las. Ele correu, gritando, instintivamente jogando seu corpo na frente das meninas. O carro parou a poucos centímetros deles, mas o estrondo ainda reverberava em seus ouvidos. Eduardo estava em choque. Quando a poeira começou a assentar, um homem saiu do veículo, Carlos, o ex-parceiro de negócios, com um sorriso frio que desconcertou a todos. Eduardo, ele começou, com uma voz que soava mais como uma ameaça. Você acha que pode brincar de salvador? Eu não vim aqui para discutir, mas você e eu temos contas a acertar. O olhar de Carlos perseguiu as meninas como um predador. Eduardo sentiu o coração disparar. Lexa, toma as meninas e vai para dentro, ele gritou. As garotas, ainda tremendo de medo, hesitaram. Mas quando Carlos fez um movimento rápido, a adrenalina tomou conta de Eduardo. Fica longe delas, ele berrou, com uma autoridade visceral. Carlos, rindo, disse: Você sempre foi tão ingênuo, Eduardo. Lutar por essas meninas? Você realmente acha que isso vai mudar algo? Você sempre poderia ter feito mais.
Ele sacou um papel do bolso e o lançou nos pés de Eduardo. A chuva lavou as palavras enquanto Eduardo se agachava para pegar. Quando ele leu, uma onda de desespero o atingiu. Era uma notificação de despejo, mas não só daquelas meninas. Era sobre a sua própria casa, a fortuna, tudo o que ele havia acumulado. Uma armadilha cruel. Carlos não estava apenas ameaçando o bairro. Ele estava colocando Eduardo em uma situação de desespero, a mesma que ele havia prometido evitar. Qualquer ajudinha que você quis dar a elas, estou certo de que será usada em seu breve lar, em um lugar que mal pode se manter em pé. Carlos riu, as palavras sendo cortadas pela chuva que regava a cena. A raiva tomou conta de Eduardo, mas também uma incrível sensação de impotência. Enquanto ele tentava processar a situação, o seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem anônima. A verdade sobre sua família está prestes a vir à tona. O que você fez no passado vai te alcançar. As palavras passaram pela sua mente como um eco, cada uma mais pesada que a anterior. Eduardo, o que está acontecendo? Lexa, uma das meninas, puxou seu braço, quebrando o transe. Ele não podia mais proteger a si mesmo, muito menos a elas, e o peso da realidade começou a desmoronar ao seu redor. Carlos, percebendo a confusão, sinalizou: agora você tem uma esque. O que vale mais? Essa fortuna suja ou a vida das meninas que você quase não conhece? Ele virou-se com um sorriso triunfante e foi embora. Eduardo estava paralisado, a raiva e o desespero misturados no seu peito. E foi quando ele ouviu o grito. Um grito longo e desesperado, que partiu a chuva e o silêncio. Ele se virou, apenas para ver uma mulher surgindo do outro lado da rua, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Era uma figura familiar. A mãe de Lexa. Mas como isso era possível? Ela deveria estar longe, distante, quase um fantasma dos pesadelos de Lexa. Você, o que você fez? Ela gritou, apontando para Eduardo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você a colocou em perigo. Você não entende? A cena se transformou em um caos. A mãe de Lexa, com um olhar descomposto, se lançou em direção às meninas. Eduardo sentiu o mundo desmoronar. Ele tentava entender, mas as peças não se encaixavam. O passado que ele havia escolhido deixar para trás agora jazia diante dele como um quebra-cabeça rasgado. O que exatamente estava escondido naquela história? E por que a presença daquela mulher abalava tanto a vida de Lexa? Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, algo explodiu atrás deles. Um carro em chamas, um acidente terrível que parecia atrair todo o caos. A luz do fogo iluminou seus rostos, refletindo a verdade aterrorizante. O passado dele, a conexão com aquelas meninas e com a mãe de Lexa. Tudo começava a se entrelaçar em um fio de mistério. Enquanto as chamas dançavam, Eduardo sentiu que a vida que ele conhecia não existia mais. A urgência do momento, a verdade reprimida, tudo pulsava em seu peito. Ele olhou para Lexa, com desespero, mas ao mesmo tempo, um novo propósito começava a tomar forma. A tempestade não era apenas da chuva. Era uma tempestade de segredos que prometia arrasar tudo. Eduardo, Lexa chamou, seu olhar pedindo por respostas. Mas antes que ele pudesse responder, a mãe de Lexa, com um olhar aterrorizado, sussurrou: eles vêm. A verdade nunca foi quem você pensou. A chuva e o fogo agora eram apenas um pano de fundo para o burburinho crescente que se formava nesse novo capítulo devastador de suas vidas. O futuro, agora mais incerto que nunca, exigia uma coragem que Eduardo sabia que ainda não tinha. Em que o mundo ao seu redor se movia como se o tempo tivesse estagnado. A mãe de Lexa, com um olhar cheio de desespero, já tinha avançado até as meninas, enquanto Lexa olhava para Eduardo com uma mistura de medo e necessidade. Eduardo! Lexa gritou de novo, mas uma parte dele estava tão confusa que parecia distante. O que ele iria dizer? A verdade que ela precisava saber estava escondida sob tantas camadas de mentiras que ele mesmo tinha começado a acreditar. Mas, antes que pudesse formular uma resposta, um som estrondoso cortou o ar.
Era como um eco de um presente apocalíptico. Um barulho de metal retorcendo, seguido por um grito desesperado. Eduardo virou-se na direção do barulho e viu uma figura familiar emergindo das sombras do incêndio. Era Clara, sua irmã mais nova, desaparecida há anos, que ele sempre acreditou ser uma vítima de suas próprias escolhas. Clara? A voz de Eduardo saiu como um sussurro entalado na garganta. A imagem era quase irreconhecível. Os olhos dela estavam cansados, a pele marcada, como se anos de luta tivessem deixado cicatrizes profundas. Ele mal teve a chance de processar a visão dela antes que o pânico se instalasse. Tá todo mundo em perigo, eles estão vindo. Clara gritou, quase fora de si. Aquele homem, Carlos, ele está por trás de tudo e você não sabe o que ele fez. Vocês precisam sair daqui agora. A urgência em sua voz cortou a torrente de pensamentos de Eduardo como uma faca. Quem realmente estava por trás de tudo? Eduardo pensou em sua vida, nas decisões que tinha tomado para se distanciar do passado, e agora estava diante de um turbilhão de verdades que nunca esperou encontrar. As meninas tremiam, e até a mãe de Lexa parecia incerta, sem saber em quem confiar. Carlos. Eduardo olhou para o rosto de Clara, agora preenchido de desgosto. O que aconteceu com você, Clara? Onde você esteve todo esse tempo? O alvoroço tornava difícil ter uma conversa normal, mas ele precisava saber. Ela olhou ao redor, evidentemente alarmada pela situação. Eu não posso ficar aqui. Você não entende o jogo que ele está jogando. Ele tem poder sobre todos nós. E agora, um estrondo interrompeu suas palavras. Um grupo de homens apareceu do nada, cercando-os, com Carlos à frente. Ele tinha um sorriso vitorioso, como se já soubesse que tudo estava prestes a desmoronar. Agora, Eduardo. Olha só quem temos aqui. A sua irmã perdida. Mas você não achou que o passado deixaria você em paz, deixou? Ele estendeu a mão, como se quisesse abraçar o caos. Você e sua fortuna, a vida que você leva, tudo isso vem com um preço. Eduardo sentiu o mundo girar. A revelação de Clara estava agitando não apenas sua vida, mas toda a narrativa que ele pensou que entendia. Então, um pedaço do quebra-cabeça se encaixou em sua mente. O que Carlos queria realmente? Com um movimento brusco, Eduardo olhou para as meninas e para sua irmã. Ele se lembrava do garoto que chora ao buscar um abrigo seguro. Agora, ali, em meio a chamas e gritos, ele fazia parte de algo muito maior do que ele mesmo. O dilema estava claro, o que ele realmente estava disposto a sacrificar. A herança, as relações, ou quem ele se tornou após tantos anos. Eduardo, Clara gritou de novo, um toque de desespero em sua voz. Eles não só querem sua fortuna, eles querem a verdade. E com isso, uma sensação de impotência atingiu Eduardo em cheio. Como ele protegeria Alexa e as outras, enquanto sua própria vida estava à mercê de um segredo tão devastador? As chamas subiam, e ele sentiu um nó na garganta. Não podemos ficar aqui. Temos que ir agora, ele gritou. Mas enquanto tentava reunir as meninas, a salão de Carlos se aproximou, seu olhar insidioso saboreando o desespero que o cercava. Ah, Eduardo, você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Carlos disse com um sorriso frio. Hoje vamos revelar quem você realmente é, e não haverá como escapar. O coração de Eduardo pulou, e ele pôde sentir o tempo desacelerar. Todos estavam paralisados, esperando pelo que viria a seguir. As sombras se alongavam, e segredos estavam prestes a serem revelados, enquanto o passado ameaçava derrubar tudo em seu caminho. O futuro, tão incerto, prometia uma tempestade que ele nunca poderia ter previsto. Enquanto Carlos se aproximava, um frio cortante tomou conta do ar. Eduardo sentiu que o tempo estava se esgotando, cada segundo pesando como uma pedra em seu coração. Ele olhou para suas irmãs, sua mãe, as meninas. Todos eles estavam na linha de frente da batalha, prontos para enfrentar a tempestade que se avizinhava. Mas antes que ele pudesse armar um plano melhor, uma explosão rasgou o ar ao seu redor. O barulho ecoou, fazendo todos se encolherem. Um carro já preso em meio ao fogo explodiu,
lançando chamas e estilhaços por todos os lados. O calor abrasador queimou o ar. A fumaça subiu como cicatrizes num céu cinzento. Eduardo gritou: "Fujam, se escondam!", enquanto empurrava as meninas e sua irmã em direção a um beco próximo. Mas o que aconteceu a seguir foi tão rápido e imprevisível que Eduardo quase não conseguiu processar. Em meio ao caos, Clara, sua irmã, atirou-se em direção a Carlos, com uma fúria feroz nos olhos. "Você não vai machucar minha irmã. Você nunca mais vai nos ameaçar", gritou ela, um grito de desespero transformado em coragem. Carlos, surpreso com a audácia dela, apenas sorriu, uma expressão sombria dançando em seu rosto. "Oh, Clara, você não entende. Você é apenas uma peça no meu tabuleiro." Era medo e raiva, mas também uma revelação. Então, em um movimento fluido, Carlos afastou-se, como se tivesse um truque guardado na manga. "Lamento, mas a verdade não pode ser enterrada. Vocês não têm ideia do que eu sei", ele disse. E nesse instante, levou seu celular à orelha, uma risada fria escapando de seus lábios. Instantes depois, o céu ruiu. Veículos que pareciam estacionados à distância começaram a avançar em direção a eles, como um desfile de mensageiros do desespero. Homens armados saltavam dos carros, cercando-os por todos os lados. A tensão subiu, e Eduardo sentiu seu estômago revirar. "Eduardo, o que a gente faz?" Lesha, apavorada, puxou-se a camisa, os olhos arregalados. O tempo parecia estar se esticando, e a vida deles estava à beira de um colapso. Eduardo, em um momento de clareza, percebeu que estava perdendo o controle. Ele tinha que agir, mas no meio da adrenalina ecoou uma voz familiar. "Eduardo!" Era a voz de Helena, sua mãe, que emergiu de entre as sombras. O olhar dela estava sério, mas havia algo mais, um segredo pairando na atmosfera. "Você precisa saber a verdade, filho", ela gritou, atravessando a cena caótica. "Carlos não é quem você pensa. Ele faz parte de algo maior, algo que envolve nossa família." Ele girou em sua direção, seu coração batendo forte. "O que você está dizendo? O que você escondeu de mim?" Ele estava confuso, e cada segundo se tornava mais desesperador. "Quando Clara desapareceu, não foi só por acidente", falou ela com um tremor na voz. "Carlos tem segredos sobre a nossa família. Ele fez um pacto. E agora, todos nós estamos em risco." As palavras dela atingiram Eduardo como uma bomba. Ele não apenas tinha que proteger Lexa e as meninas, mas agora também tinha que desvendar um passado que estava prestes a destruir tudo. Não era só sobre a fortuna ou o despejo. Era sobre a vida de todos eles. As sombras dos homens armados se aproximaram, e ele percebeu que o tempo estava quase acabando. "A verdade pode nos salvar ou nos perder", ele murmurou para si mesmo enquanto a tempestade rugia ao seu redor, a chuva misturando-se com as lágrimas que escorriam por seu rosto. "Eduardo", gritou Clara, com um brilho de determinação. "Nós não vamos deixá-los vencer." Com um pensamento final e profundo, Eduardo decidiu: "Apenas juntos podemos enfrentar isso, e se essa verdade nos destruir, pelo menos vamos lutar até o fim." A hora da ação chegou, e todos estavam prontos para confrontar o que estava prestes a ser revelado. Mas enquanto eles se preparavam para avançar, Eduardo tinha uma revelação repentina. Se Carlos controlava o desfile de homens armados e estava interligado ao que aconteceu com Clara, uma pergunta ainda mais profunda surgiu em sua mente. O que sua mãe sabia, e como tudo isso estava entrelaçado com a história que sempre pensou conhecer? A resposta o deixaria em estado de choque, mas antes que pudesse descobrir mais, Carlos sorriu de forma traiçoeira, e o que estava por vir se aproximava rapidamente. Enquanto Carlos se aproximava, um frio cortante tomou conta do ar. Eduardo sentiu que o tempo estava se esgotando, cada segundo pesando como uma pé. Todos eles estavam na linha de frente da batalha, prontos para enfrentar a tempestade que se avizinhava. Mas antes que ele pudesse armar um plano melhor, uma explosão rasgou o ar ao seu redor. O barulho ecoou, fazendo todos se encolherem. Um carro já preso em meio ao fogo explodiu, lançando chamas e estilhaços por todos os lados. O calor abrasador queimou o ar.
A fumaça subiu como cicatrizes num céu cinzento. Eduardo gritou: "Fujam! Se escondam!", enquanto empurrava as meninas e sua irmã em direção a um beco próximo. Mas o que aconteceu a seguir foi tão rápido e imprevisível que Eduardo quase não conseguiu processar. Em meio ao caos, Clara, sua irmã, atirou-se em direção a Carlos, com uma fúria feroz nos olhos. "Você não vai machucar minha irmã. Você nunca mais vai nos ameaçar", gritou ela, um grito de desespero transformado em coragem. Carlos, surpreso com a audácia dela, apenas sorriu, uma expressão sombria dançando em seu rosto. "Ó, Clara, você não entende. Você é apenas uma peça no meu tabuleiro." Era medo e raiva, mas também uma revelação. Nesse instante, no entanto, o corpo de Clara começou a brilhar. Era uma luz intensa, ofuscante, e Eduardo protetivamente fechou os olhos. A luz o envolveu, e quando ele conseguiu olhar novamente, viu algo que o deixou sem palavras. Clara não estava mais sozinha. Uma aura prateada emanava dela, revelando marcas em sua pele que pareciam desenhos antigos, símbolos místicos. "Clara?" A voz de Eduardo saiu como um sussurro entalado na garganta. A imagem dela era quase irreconhecível. Os olhos estavam mais profundos, e a energia que emanava parecia ter um poder próprio. Ele mal teve a chance de processar a visão dela antes que o pânico se instalasse. "Volte! Clara, o que está acontecendo?" Eduardo gritou, sentindo uma onda de desespero. Tudo parecia surreal, mas havia uma conexão que ele não conseguia ignorar. "Você não pode fazer isso!" Carlos hesitou por um momento, mas logo a expressão de triunfante voltou ao seu rosto. "Ah, então você finalmente acordou para a verdade? Você sempre soube que o sangue é mais forte do que qualquer fortuna. Clara, você é a chave. E agora, Eduardo, você terá que decidir: abrir mão de tudo ou perder aqueles que ama." Eduardo sentiu sua vida desmoronar. As visões de sua infância, do calor familiar, da dor guardada, tudo começou a se entrelaçar com o presente de uma maneira aterradora. Ele não tinha apenas que confrontar Carlos. Agora, enfrentava as consequências de uma herança que não havia escolhido. A adrenalina pulava em suas veias. "Você não pode usar Clara. Nós não somos suas peças." Eduardo gritou, a revolta tomando conta dele. Mas a luz ao redor de sua irmã parecia intimidar todos, mesmo Carlos. A multidão de homens armados hesitou, alguns parecendo confusos, outros atraídos pela força da energia. Exatamente quando a tensão atingiu um pico, uma explosão de cores deslizou sobre o céu nublado, como se o próprio universo estivesse se manifestando. Era uma magia, algo mais profundo e enraizado do que ele jamais poderia imaginar. "Eduardo", Lexa chamou, puxando sua camisa, os olhos arregalados. O tempo parecia estar se esticando, e a vida deles estava à beira de um colapso. Mas antes que ele pudesse agir, Clara começou a avançar, a energia emanando dela com cada passo. "Eu sei quem somos, o que somos", gritou, e no instante seguinte, a força da sua revelação tocou todos ao redor. Com um grito que ecoou nas paredes do beco, a luz se expandiu e iluminou o terreno. O que significava tudo isso? Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele não estava apenas lutando por Lexa e as meninas. Ele agora estava enfrentando um legado de magia e poder oculto que sua família havia escondido. Ele olhou para a mãe, para Carlos e para Clara, enquanto a verdade cozinhava sua mente. E então ela sussurrou, quase um sussurro para ele. "A verdade é que somos mais do que pensamos. A luta não é só contra Carlos, é pelo que somos e por quem realmente amamos." As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a realidade das palavras atingia Eduardo. Ele queria entender, precisava, mas a tempestade rugia fora, e eles estavam todos prestes a cair em um abismo muito maior. "Eduardo!" Clara gritou de novo, um toque de desespero em sua voz. "Nós temos que agir agora, antes que seja tarde demais." A única certeza que tinha então era outra pergunta.
Quem era realmente Clara? A luz dançante ao redor dela sugeria uma conexão com algo muito maior, e ele estava mais perdido do que nunca. Ele precisava de respostas antes que o caos os engolisse, e antes que os segredos de sua família fossem revelados, quebrando tudo o que ele acreditava. Enquanto Clara avançava, o brilho ao seu redor intensificava, e Eduardo sentia um mix de pavor e esperança. O caos se instalava à sua volta, mas no centro daquela energia ele percebeu o que havia mudado. Carlos, pervertido pela ganância, olhava para Clara com uma expressão de fascínio, quase admirado. É isso que eu queria. A verdadeira herança da nossa família, Carlos gritou, a voz transbordando de euforia. Magia ancestral, poder dos antigos. E você, minha querida, é a última descendente, o que veio nos reerguer. Eduardo franziu a testa, as palavras de Carlos se enrolando na sua mente. Clara, a chave para tudo. Ele não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? Os homens armados se agacharam em torno deles, hesitantes, sem saber se deviam atacar ou recuar. O ar pesado e tenso fazia Eduardo sentir a respiração falhar. Clara, pare, você não sabe com que está lidando, ele gritou, tentando puxá-la de volta. Mas a luz que emanava dela parecia afastá-lo, como se um escudo invisível o separasse. Você está errado, Eduardo. Olhava para eles, como um predador prestes a fazer a presa. Ela já compreendeu. O medo que estava prendendo vocês em uma vida medíocre. A verdade é que não temos que escolher. Podemos dominar. E como se a realidade se quebrasse ao redor deles, uma luz avassaladora surgiu de Clara. O chão sob os seus pés tremeu e fissuras começaram a se abrir. O calor ardente se intensificou. Eduardo gritou. Ele não podia perder a irmã. Clara, basta! O desespero transbordava em sua voz. Mas então, em um movimento abrupto e inesperado, algo mudou. O olhar de Clara se transformou, uma fúria que Eduardo nunca havia visto antes. Você não entende, Eduardo. Você sempre esteve no caminho. E com um movimento rápido do braço, ela criou uma onda de energia que fez Carlos recuar. Forças invisíveis começaram a dançar ao redor deles. Mas o rosto de Clara estava distorcido, como se algo estivesse a consumindo. Clara, me ouça. É você que eles querem. Não se deixe levar. Eduardo gritou, uma inquietação dominando seu ser. O que acontecia com a irmã? Essa luta era pela liberdade ou pela condenação? E quando pensou que tudo estava se estabilizando, um grito rasgou o ar. Era a mãe de Eduardo, Helena, que havia permanecido em silêncio até aquele momento. Clara, não, essa energia, ela não é só sua. Vocês não entendem o que isso significa. O mundo parou. Todos se viraram para Helena, o silêncio carregado de tensão. O que ela queria dizer? O olhar de Clara se desfez, quebrando a fúria, mas o brilho ao seu redor continuava. Você conhece isso? Clara perguntou, a confusão em seu olhar se misturando à dor. Helena se adiantou, lágrimas nos olhos. Eu não queria que vocês ficassem presos a isso. Eu protegi vocês por tanto tempo. A verdade é que nós não somos apenas uma família, somos guardiões de algo muito maior. A revelação deixava Eduardo sem chão. Ele nunca imaginou que sua mãe fosse parte disso. E antes que pudessem processar, uma explosão de luz explodiu deles. A conexão que parecia fortalecê-los agora os separava. Os braços de Clara levantaram-se, e Eduardo gritou, não, Clara. A luz os envolveu e os homens ao redor começaram a cair um a um, incapacitados por uma força invisível. Eduardo, atordoado, viu o olhar determinado de sua mãe e a confusão nos olhos da irmã. O tempo parecia estar se esgotando, e quando a luz se dissipou, um vazio, onde Clara estava, e uma figura se ergueu em seu lugar. Não era Clara, era outra mulher, uma presença familiar que ele não esperava ver. Então você finalmente chegou, Eduardo, ou devo dizer, o verdadeiro herdeiro do legado. Uma revelação tão chocante pulou no ar. Os laços de sangue estavam prestes a serem totalmente redefinidos. Você, é você, Eduardo sussurrou, os olhos arregalados. A mulher sorriu, escura e enigmática. Olá, irmão. E com essas palavras,
A vida que Eduardo conhecia deixou de existir. O que mais ele tinha que descobrir? Enquanto Clara avançava, o brilho ao seu redor intensificava, e Eduardo sentia um mix de pavor e esperança. O caos se instalava à sua volta, mas no centro daquela energia, ele percebeu que havia algo mudado. Carlos olhava para Clara, com uma expressão de fascínio. Algo em sua postura parecia diferente, como se ele estivesse completamente em controle, e não apenas um vilão à mercê da situação. É isso que eu queria, a verdadeira herança da nossa família. Carlos gritou, a voz transbordando de euforia. Magia ancestral, poder dos antigos, e você, minha querida, é a última descendente, o que veio nos reerguer. Eduardo fincou os pés no chão, taçando as mãos pelo cabelo, a tensão quase fazendo seu coração sair pela boca. Como isso era possível? Clara, a irmã dele, a chave para tudo. Ele não conseguia acreditar na loucura que se desenrolava. Clara, gritou, desespero trancando sua voz. Não se deixe levar. Clara, envolta na luz, parecia distante, imersa em algo profundo, algo que a mudava. Eduardo, não sou apenas sua irmã. Eu sou mais. A família tem segredos, e eu finalmente entendi. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, uma onda de energia explodiu ao redor dela. Carlos recuou momentaneamente, e Eduardo sentiu seu coração disparar. O poder emanando de Clara era palpável, e enquanto observava, não pôde evitar a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Vocês estão prestes a descobrir a verdade sobre nós, Clara gritou, e a luz que a cercava se expandia. O chão começou a tremer, fissuras se abrindo, como se o próprio coração da terra estivesse reagindo. Clara, não! Eduardo implorou, desesperado. Ele não podia perder sua irmã. Vão te usar. Caímos numa armadilha. E quem você pensa que você é, Eduardo? Carlos interrompeu, agora com confiança. Você também é parte disso. O que você acha que a sua mãe escondeu de você durante todos esses anos? Não consegue ver? Eduardo assistiu, paralisado, enquanto o semblante de Clara se transformava. Levaram você para longe da verdade, irmão. Mas agora tudo faz sentido. E ao mesmo tempo que falava, um brilho intenso iluminou seu rosto, como se tudo se encaixasse em sua mente. Então, do meio das sombras, uma figura emergiu, interrompendo a cena. Uma mulher de cabelos longos e olhos penetrantes, que parecia ser da própria luz que cerca Clara. Parem, o tempo é curto, e o que estão prestes a fazer não irá apenas afetá-los, mas a todos. Eduardo congelou, reconhecendo a mulher. Era Helena, a mãe dele, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, uma criança pequena, com a mesma expressão determinada de Clara. Sou Diana, a garotinha disse, com um ar de inocência e poder, a verdadeira conexão. Como assim? Eduardo perguntou, sem compreender. O coração batia como um tambor. Quem é você? Eu sou a ligação entre vocês e o verdadeiro legado da nossa linhagem. Vocês merecem saber quem realmente são. As palavras dela ecoaram, e Eduardo mal pôde digerir. A revelação era um soco no estômago. Carlos, sorridente, viu o desespero se espalhar pela multidão. Não é só sobre o poder, meus amigos. É sobre o que está enterrado. E se a verdade for revelada, tudo que vocês conhecem pode desmoronar. De repente, um flash ofuscante cortou o ambiente. Era como se o próprio ar tivesse se rasgado. Clara, Diana e a mulher começaram a brilhar intensamente, e Eduardo se viu cercado pela luz. O mundo ao seu redor começou a girar de forma insana. Eduardo, escolha, Clara gritou. A verdade ou a ilusão? E nesse momento, tudo se transformou. O chão sob seus pés desapareceu, e ele caiu em um abismo profundo, cercado por vozes sussurrantes, segredos que desafiaram tudo o que ele acreditava. Quando finalmente tudo ficou em silêncio, uma voz conhecida sussurrou. A escolha foi feita e as consequências chegarão. Cuide do que você ama, você ainda não viu nada. Clara e Diana desapareceram em meio à luz, e Carlos sorriu, sabendo que o jogo havia mudado.
Eduardo estava em pé, sem saber se o que mais importava, se foi com elas ou se ele tinha força para resgatar tudo. O que acontecera agora era um labirinto de mistérios que o deixava mais perdido do que nunca. As revelações mudariam tudo, e ele sabia que não poderia mais confiar em ninguém. O que seria da sua vida? Do seu futuro? A tempestade estava só começando. Enquanto Clara avançava, o brilho ao seu redor intensificava, e Eduardo sentia um mix de pavor e esperança. O caos se instalava, mas ele percebeu que algo havia mudado. Carlos olhava para Clara com uma expressão fascinada, como se estivesse prestes a conseguir o que sempre quis. A atmosfera estava carregada de tensão, e o tempo parecia estagnar. É isso que eu queria, a verdadeira herança da nossa família, Carlos gritou, a voz transbordando de euforia. Magia ancestral, poder dos antigos. E você, minha querida, é a última descendente. Eduardo sentiu o peito apertar. Clara, não se deixe levar, ele implorou. Mas ela parecia completamente imersa naquela energia, como se o espírito ancestral estivesse despertando dentro dela. Então, do nada, uma onda de luz explodiu. Eduardo fechou os olhos, tentando bloquear o brilho ofuscante. Quando conseguiu olhar novamente, viu Carlos ser lançado para trás. Clara estava no centro de tudo, um farol de poder e luz. Mas algo estava errado. O rosto dela, outrora radiante, agora exibia uma expressão de dor. Eduardo, eu não consigo controlar, ela gritou, o desespero soando em sua voz. E enquanto lutava para manter seu controle, algo mais se manifestou. A luz começou a se distorcer, girando violentamente. E então, em um instante, tudo virou um caos. Clara, Eduardo gritou, mas a energia se transformou. Uma sombra sombria emergiu da luz, tomando forma, revelando uma figura que começou a rir de forma demoníaca. Não era Clara. Era algo que tinha se alimentado do poder dela. Carlos, que estava se levantando, sorriu triunfantemente. Eu sabia que isto aconteceria. Você finalmente trouxe o que eu precisava. Ele olhou para a figura, com os olhos brilhando. Agora, Clara não é mais apenas uma pessoa. Ela é a chave para tudo. Dizendo isso, Carlos, a figura se virou e Eduardo ficou em choque. Era como olhar para um espelho. Eu sou você, Eduardo, disse a sombra com uma voz estrondosa, ecoando seus piores medos. Um nó se formou em sua garganta. Era como se a escuridão tivesse tomado tudo o que ele conhecia e o transformasse em algo grotesco. A sombra de seus medos e inseguranças estava diante dele. Você me abandonou, se esqueceu de quem realmente é. A sombra o acusou, e Eduardo sentiu um frio na espinha. Isso não pode ser verdade. Eduardo respondeu, tentando reunir sua força. Você não é nada. Eu sou quem eu escolhi ser. O riso da sombra ecoava. Escolheu, Eduardo? Você não viu? Tudo vem de berço. Eu sou o que você realmente teme, o seu passado e o que sua família sempre escondeu. A sombra se contorcia, revelando memórias, suas falhas, suas dores, cada escolha errada que o trouxe até ali. Enquanto a batalha se desenrolava, a figura de Clara se contorcia na luz. Ela estava lutando contra a presença maligna. Eduardo, eu preciso de você. Resista a isso. Seu olhar estava cheio de terror. A conexão dele se fragilizando a cada segundo. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Lexa, a mãe de Eduardo, e as meninas olhavam com medo. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. A tensão explodia e a multidão se afastava da energia que pulsava e envolvia tudo. Eduardo não sabia como lutar contra essa sombra. Ele queria salvar Clara, mas a verdade que a sombra revelou estava enraizada em sua mente. O que mais seu passado escondia? Ele nunca foi apenas um milionário. Tudo estava interconectado. E no centro disso estava ele, preso entre a verdade e a mentira que nunca quis ver. Você tem que decidir, Eduardo. A sombra insistiu. Lutar contra mim significa lutar contra si mesmo. E isso vai acabar com você. Você vai perder tudo. Não! Eduardo berrou, determinação crescendo em seu peito.
Eu não vou deixar você ganhar. Eu não sou você. Ele olhou para Clara e viu quanto ele estava lutando. Mas, no fundo, ele sabia que precisava mais do que força. Precisava da verdade. A sombra estava ganhando. Um grito cortante ecoou, enquanto a figura escura se dividia, espalhando-se e subindo em direção ao céu turbulento. O tempo estava se esgotando, e a única certeza era o terror que vinha a seguir. Clara! Eduardo gritou. Confie em mim. Você é mais forte do que isso. As luzes ao redor mudaram e uma pujança de energia começou a cobrir o campo. Eduardo percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a pergunta que pulsava em sua mente era: até onde ele estaria disposto a ir para descobrir a verdade e salvar aqueles que amava? Clara lutava contra a figura que se alimentava de sua luz. Sua expressão era uma mistura de determinação e desespero. Eduardo sentia o coração quase explodir no peito, enquanto observava a irmã sendo consumida pela sombra que parecia tomar conta de tudo à sua volta. Ele sabia que não poderia deixar aquilo acontecer. Clara, lute! Eu estou aqui! Sua voz ecoava, um grito que atravessava o caos. Ele sentiu que a força na sua voz podia ser a única coisa que a conectava à realidade. Mas a sombra se aproximava, e Carlos ri de forma sádica, desfrutando do espetáculo. Você não entende, Eduardo. Esse poder pode revitalizar ou destruir tudo, e Clara é a chave, não você. Ele gesticulava com as mãos, como se controlasse marionetes. Cala a boca, Eduardo gritou, mas suas palavras se perderam no vento, levadas para longe pelo desespero. Nesse momento, Clara levantou a mão, intimando a figura a recuar. A luz ao seu redor pulsava, e as fissuras no chão se tornavam mais profundas. O ar ferveu. Eu não vou deixar você me controlar! Seu grito soou como um trovão, fazendo todos ao redor estremecerem. Eduardo finalmente se lembrou do que os unia. Era amor, uma força que transcende o medo. Ele uniu as mãos e concentrou toda a energia que tinha, evocando a lembrança de quando eram crianças, do calor e da segurança que sempre tivera ao lado dela. Clara, estamos juntos. Não estou aqui só para te salvar, mas para lutar com você. A sombra hesitou, como se a declaração de Eduardo tivesse um poder próprio. Ele, dando um passo à frente, sentiu que a luz da conexão entre eles cresceu, banhando o local em calor. Se você se entregar, não será apenas você a sucumbir. Esta sombra também não pode existir sem a gente. A luz aumentou na mesma medida da determinação de Eduardo, e Clara olhou para ele, uma nova centelha em seu olhar. Com um movimento firme, ela começou a canalizar o poder que a envolvia, trazendo-o de volta ao controle. As marcas em sua pele brilhavam intensamente, e a sombra se retorcia, como se estivesse enfrentando um furacão. Eduardo, agora! Clara gritou, e as palavras dela foram como um clarim. Juntos, eles ergueram as mãos, liberando uma onda poderosa que explodiu pela atmosfera. A luz envolveu Carlos, que gritou, mas a intensidade os engoliu. A sombra, agora sem controle algum, foi finalmente dissipando-se na escuridão. Com um último grito cortante, Carlos foi lançado longe e a sombra desapareceu, levando consigo anos de dor e traição. A calmaria tomou o lugar do tumulto, enquanto a luz se estabeleceu, como se o próprio universo estivesse agradecido pela vitória. Clara e Eduardo ofegavam, envoltos numa aura de força renovadora, e nesse momento, eles já não lembravam mais do terror que viveram. Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas. Nós conseguimos, irmão. Nós conseguimos. Ela jogou os braços em volta dele e ele apertou forte, sentindo o alívio inundar seu coração. Finalmente, os olhares das garotas e da mãe de Eduardo se encontraram. A tensão estava no ar, mas havia uma nova esperança. O que vamos fazer agora? Lexa perguntou, esperando a resposta com um olhar esperançoso. Ainda temos que reconstruir, Eduardo respondeu, a responsabilidade começando a pesar sobre seus ombros, mas agora a carga parecia suportável. A luta não acabou. Precisamos usar o que aprendemos para ajudar uns aos outros. Mas antes que pudesse continuar, um brilho intenso surgiu no céu. Não acabou, uma voz ecoou, mas dessa vez era suave,
quase familiar. Todos olharam para o céu, confusos, enquanto um espectro se materializava. Era a avó de Clara, que havia partido há tempos. Ela parecia envolta por um manto de luz. Vocês enfrentaram a tempestade e mostraram força. Agora, façam a escolha: continuar a luta ou voltar ao normal, ela disse, as palavras ressoando como um eco profundo. Eduardo e Clara trocaram um olhar cheio de significado. O futuro prometia ser incerto, mas a verdade que desvendaram era mais poderosa do que qualquer sombra. No que decidirmos, não estaremos sozinhos, Clara murmurou. E Eduardo sentiu a determinação aflorar novamente. E a partir dali, a vida deles mudaria para sempre. Enquanto isso, se você está aqui, é porque foi impactado por essa história. E sabe o que isso significa? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo que faz esse canal crescer. É a sua chance de fazer parte dessa comunidade incrível. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos interagir. E mais importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar este canal com essas ações.